Meu nome é Kelly. Eu sou a Maria Paula. E hoje a gente vai falar um pouco sobre caulinita e gipsita. A gente vai deixar a fórmula estrutural delas fixa aqui no vídeo para vocês. A caulinita, ela é geralmente branca ou de cor clara e possui uma estrutura de folhas muito finas e finamente cristalinas. Já a gipsita, geralmente ela é incolor ou tem uma cor amarelada, meio branca. Ela forma cristais tabulares ou prismático. A gipsita é menos comum do que a caulinita, mas também ela é muito importante na indústria do alumínio. Agora a gente vai falar um pouco sobre as estruturas. A gipsita ela é frequentemente achada nos óxidos de alumínio. A sua formação exige em ambientes baixos de silício na solução. O produto final dela é os argilo-minerais e ela ocorre nos solos de regiões tropicais, como os lagossolos dos estados de Goiás e Distrito Federal. E no Rio Grande do Sul, a sua concentração de gipsita é baixa devido ao menor grau de destilação dos solos. A estrutura básica que forma as camadas sobreposta é octaedros unido em hidróxido de alumínio. Já a caulinita, ela tem uma estrutura de 1 para 1, que significa que para cada camada de oxigênio, hidroxila, ela está ligada a uma camada de alumínio, ou seja, uma camada de tetraedros ligada a uma camada de octaedros. E em contato com a água, o solo ele não se expande. Agora, sobre o tipo de cargas predominantes, se elas são permanentes ou variáveis. Nas caulinites, a carga superficial é predominantemente permanente, que significa que as cargas associadas à superfície de caulinita, principalmente inerentes à sua estrutura, e não são facilmente modificadas pelas condições ambientais, como o pH da solução, por exemplo. E a gipsita, assim como a caulinita, a carga superficial também é predominante e permanente. Isso significa que as cargas associadas à superfície da gipsita são principalmente inerentes às suas estruturas e não são facilmente modificadas pelas condições ambientais ou como pelo pH, por exemplo. Agora a gente vai falar um pouco sobre quantidade de carga, CTC. A caulinita, ela geralmente tem uma CTC muito baixa, devido à sua estrutura cristalina com cargas superficiais mínimas e falta de espaço. Normalmente ela pode estar entre 10 a 15, 20 de mols. Já a gipsita também tem a CTC relevante, baixa no caso, por causa dos minerais e hidróxido de alumínio, que não possui estrutura laminar, típica das argilominerais. Sua capacidade de reter íons é limitada devido às estruturas cristalinas e compactas. Para finalizar o nosso vídeo, a gente vai falar sobre os ambientes de ocorrência, se é de clima tropical ou não. A caulinita é um dos principais constituintes de solos tropicais e subtropicais. Ela forma uma estrutura através de decomposição de minerais silicatos primários, como feldspatos e micas, e sob condições quentes e úmidas. A caulinita também é comumente encontrada em solos latéricos, que são características de regiões tropicais são ricos em óxido de ferro e alumínio. A gipsita também é encontrada em solos tropicais, especialmente nos solos latéricos e em solos ácidos bem drenados. Ela também forma a partir de alteração química e física dos minerais primários de alumínio, como o feldspato e outros minerais de argila. A gipsita é frequentemente associada à formação de bauxita, que é muito importante para a fonte de alumínio. Agora, olhando de perto as imagens no microscópio, a gente consegue observar que a gipsita ela forma cristais hexagonais bem definidos. E como eu já tinha falado no início do vídeo, ela é uma cor incolor ou um branco meio amarelado. E com essas imagens de microscópio, a gente consegue observar os detalhes como a clivagem, o relevo e as outras características que contribuem para a observação, né, e a caracterização da gipsita. Quero também deixar uma curiosidade sobre a gipsita,
que como ela é um mineral que ela está presente na bauxita e ela é indiretamente relacionada na produção do alumínio, ela tá na produção do alumínio, mas geralmente ela não chega no produto final. Então, durante o processo de extração da bauxita para obter o alumínio, a gipsita pode ser que ela pode ser encontrada, mas ela é removida no processo da separação. Os produtos finais do alumínio, como lata de bebida, peças de construção, não costuma conter gipsita. O alumínio é extraído e refinado a partir da bauxita e esse processo elimina as impurezas, incluindo os minerais como a gipsita. Então, os produtos hoje que a gente tem de alumínio do nosso dia a dia são compostos principalmente por alumínio refinado e não contém mais gipsita diretamente. Agora, observando a imagem microscópica da caulinita, a gente consegue ver a morfologia hexagonal, parecido como favos de mel. E também conseguimos observar as superfícies basais lisas e também a abundância em poros em formato de fenda e cunha. A caulinita, devido às fortes ligações entre as suas camadas, o espaço entre elas é muito pequeno, muito reduzido para a penetração de moléculas de água ou íons, por isso ela é do tipo 1:1 não expansivo. Ela é encontrada em muitas partes do mundo, mas especialmente em lugares quentes e úmidos. Então ela é comum em tipos de solo como latossolo, argissolo, litossolos, e ela também pode ser encontrada em rochas sedimentares, como argilitos, arenitos e folhedos. E às vezes, quando certos tipos de rochas se desgastam devido ao clima, elas liberam a caulinita. Então, a caulinita pode ser encontrada onde essas rochas estão se desgastando, né? Ela também é uma indicação de intemperismo químico e pode desempenhar um papel importante na absorção e retenção de poluentes em solos. Isso ajuda a purificar a água e controlar a poluição ambiental. E também ela é muito importante na indústria de papel, cerâmica, até mesmo cosméticos, entre outros, aliás. Esse foi o nosso vídeo, eu espero que a senhora tenha gostado.